Falar um pouquinho sobre a economia colonial e o tráfico negreiro, né, com essa imagem representando ainda a escravidão negra, essa imagem de uma pessoa negra com correntes em suas mãos. Nos engenhos do Brasil colonial, os escravos eram mercadoria, constituíam-se mercadorias, né, propriedades dos próprios donos dos engenhos, dos senhores de engenhos. E, além de tudo, era grande mão de obra utilizada nesses engenhos. A empresa colonial é, a mão de obra escrava negra funcionava como uma das bases dessa empresa colonial, junto com o latifúndio, que é a grande propriedade, e junto com o plantio, o cultivo de um produto apenas, no caso do Brasil, da cana-de-açúcar. Isso funcionava, era o tripé dessa empresa colonial e era o sistema de plantation, que foi dado esse nome posteriormente pelos pesquisadores, né? Esses escravos africanos, eles vinham em navios negreiros, como esse que está aqui na imagem, esse navio negreiro. Olha, reparem que eles estão aqui abaixo do convés, aqui no porão do navio, e eles vinham de Angola, Moçambique e Congo, chamados bantus, e esses vinham geralmente para o Nordeste e para o Rio de Janeiro. E os sudaneses também, da Guiné, da Costa do Ouro e da Omé. Esses vinham mais especificamente para a Bahia, por causa da proximidade das regiões da África com essas regiões. Eles eram capturados dentro da própria África e ficavam presos em feitorias portuguesas no litoral africano até serem embarcados para o Brasil nos chamados navios negreiros, também conhecido como navios tumbeiros, né, por serem navios pelo volume de mortes desses escravos que aconteciam nessa travessia. Esses primeiros escravos negros aqui no Brasil começaram a chegar por volta de 1540, mas foi no final do governo de Mendes Sá, em 1570, que o escravismo ele vai se espalhar por toda a região da colônia, né, por todo o litoral brasileiro e para o interior. Pra vocês terem uma ideia, o dado que está aí no texto, no final do século XVI, o Brasil tinha cerca de 57 mil habitantes, que eram distribuídos em 25 mil brancos, 18 mil índios escravos evangelizados pelos jesuítas e 14 mil negros. 100 anos depois, no século XVII, eram cerca de 560 mil escravos negros, ou seja, 500 mil de escravos negros, numa região que você não tinha uma população muito extensa. O escravismo colonial era estruturalmente voltado para o comércio mercantil e almejava o lucro. Então, o escravo era concebido como uma peça, né, que produz outra peça, que seria o açúcar. Produz outra mercadoria. Portanto, eles eram dois pontos do tripé dessa economia colonial, diferente do escravo da antiguidade, que não era visto como uma peça, né? O escravo muitas vezes era visto, ele poderia ganhar sua liberdade de diversas formas, muito mais facilmente do que na escravidão moderna. Por isso que a gente coloca que a escravidão moderna houve uma construção de uma empresa escravista, de um modelo escravista no mundo, né? De um comércio, de uma estrutura, de um funcionamento da economia baseada nessa mão de obra escrava. Aqui ao lado vocês veem as imagens do Cais do Valongo, aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores portos escravistas das Américas entre 1811 e 1850, que foi redescoberto a partir entre o ano 2012 e 2016, com a construção do Porto Maravilha no Rio de Janeiro, e hoje é um lugar de memória. É um patrimônio da Unesco, inclusive, mundial, né, de preservação de lugar de memória dessas populações africanas que chegaram aqui no Brasil. Entre esses escravos havia uma diferença, né, muito grande, uma distinção. O escravo cativo, recém-chegado da África, era denominado boçal, porque ele não tinha ainda sido aculturado, ou seja, ele não sabia português, não entendia o sistema que existia na colônia. E já aquele aculturado, que entendia a língua portuguesa, era chamado de ladino. Todos trabalhavam na agricultura, mas entre os ladinos, que já entendiam português, muitos eram selecionados para trabalhar dentro da casa, né, que eram os escravos domésticos.
como amas de leite, mucamas, cozinheiras e negros de recado. Tentando escapar das péssimas condições de trabalho, dos açoites e das torturas, os escravos negros muitas vezes fugiam das fazendas, que era uma forma de resistência da escravidão, a fuga, e eram perseguidos por capitães do mato e, quando recapturados, eram devolvidos aos seus proprietários, que impunham a eles duros castigos, muitas vezes aplicados pelos feitores, que eram muitas vezes ex-escravos ou até mesmo escravos com uma proximidade maior com o senhor, né? Esses capitães do mato e os feitores, eles tinham um papel fundamental na estabilidade da sobrevivência desse escravismo colonial, dessa estrutura. Nessa imagem do Debré, de 1827, chamado Açoitado na Roça, vocês podem perceber que quem está açoitando o escravo não é tão branquelo, não é tão branquinho, né? Ou seja, é um mestiço, é um pardo, é alguém que poderia ter sido, inclusive, um ex-escravo, né? Ou poderia, inclusive, ainda estar sobre algum regime de escravidão próximo do senhor, né? Aqui nós temos uma outra imagem do Debré, mostrando o castigo em praça pública dos escravos feito por um outro escravo, né? Então você tem aqui o pelourinho, o escravo amarrado, sendo açoitado por um outro escravo. E a guarda observando, né? As pessoas observando, os escravos também, aguardando o açoite, outros escravos observando, para servir de exemplo, e a guarda tomando conta dessa punição, né? O açoite ela era uma punição aplicada a todo e qualquer escravo culpado de uma falta grave. E aí tem todo um sistema, né? Por exemplo, no caso do açoite em praça pública, o senhor ele teria que requerer a aplicação da pena e vai obter uma autorização do intendente de polícia, que vai determinar o número de chibatadas, entre 50 e 200, que podem ser administradas em 2 dias. O horário geralmente é de 9 às 10 da manhã em praças públicas, nos pelourinhos, ao olhar de todos, para servir de exemplo. Após sair do açoite, o escravo era submetido à lavagem do ferimento com vinagre, pimenta e sal grosso para que não infeccionasse. Apesar de ser eram punições muito graves e muito duras. Mas, apesar disso, a ideia não era matar o escravo, e sim dar o exemplo. Até porque o escravo ele tinha um valor comercial. Então, você matar um escravo era a mesma coisa que você perder dinheiro, né? Então, isso era algo que deveria ser evitado ao máximo. Mas a punição era para deixar o escravo realmente ao quebrado, né? Moralmente e fisicamente. E aqui, para fechar, uma dica de um filme importante que eu recomendo a todos vocês, 12 Anos de Escravidão, do Steve McQueen. Muito interessante para a gente entender esse funcionamento do regime escravista. No caso do filme, é mais relacionado aos Estados Unidos, mas tem muitos pontos que são bem próximos do que acontecia aqui na América Portuguesa também. Um abraço, fiquem bem.